Bom dia, gente! Seja bem-vindo! Hoje eu comecei a live mais tarde. Porque, gente, eu sei que meu compromisso é às 7, mas a Zoe acordou hoje. Bom dia, oi Aline! Então, gente, como eu tava falando, hoje eu tô entrando mais tarde, porque a Zoe acordou, eu tentei dar mamar, tentei fazer dormir, mas não teve jeito. Aí ela dormiu um pouquinho, na hora que eu levantava da cama, ela acordava de novo. Quem já passou por isso, né? Vamos enviar essa live para mais 2, 3 pessoas. Não deixe de compartilhar. Compartilha aí, Aline, com mais 2, 3 pessoas. Que nossas manhãs têm sido manhãs abençoadas. Comece a compartilhar essa live agora de manhã com mais pessoas. Compartilhar aqui também. Gente, hoje eu ia falar uma palavra totalmente diferente. Mas olha como Deus é, né? Maravilhoso. Tô enviando aqui. Ai, deixa eu compartilhar aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Amanhã nós não teremos live, tá, gente? É só de segunda a sexta. Amanhã é dia de descanso. Mas amanhã eu não vou nem descansar. Sabe que amanhã eu vou trabalhar? Amanhã eu vou trabalhar. Mas vamos começar a nossa devocional nessa manhã. Eu coloquei aqui... Ah, eu não fixei o... Tá. O tema de hoje é enterre os seus sonhos. Talvez você vai falar assim, Camila, como assim enterrar os meus sonhos? Que papo é esse? Que conversa é essa? Mas hoje, nesta manhã, eu quero mostrar para você, nessa devocional que tem transformado as nossas manhãs, devocional onde Deus não tem só falado com vocês, mas tem falado comigo também. Então não deixe de compartilhar essa palavra, porque nesta manhã o Senhor irá falar com você. O Senhor irá falar de forma sobrenatural contigo. Ai, Deus é maravilhoso, né, gente? Deus irá falar de forma sobrenatural contigo nesta manhã, então não deixe de compartilhar. Vamos lá, gente, eu vou começar a live, tá? E o tema é enterre os seus sonhos. Camila, como assim enterrar os meus sonhos? Vamos lá, eu quero ler uma passagem rapidinha, alguns versículos, lá em Mateus 4, 18. Em Mateus 4, 18, Jesus chama 4 pescadores. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 irmãos que eram pescadores. Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago. E Jesus lhe disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai consertando as redes. Jesus chamou os 2 e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco deles e foram com eles. Deixaram o barco e foram com eles. Bom, gente, nessa manhã o tema que eu quero falar com você é enterre os seus sonhos. Camila, como assim enterre os meus sonhos? Talvez você vai precisar enterrar os seus sonhos. Como assim? Eu, Camila, tive muitos sonhos na minha vida, sabe? Pra quem não sabe, ainda não me conhece, tem muita gente nova chegando. Eu tenho 32 anos, tenho 2 filhos, sou casada, trabalho na área da estética, né? Tenho uma clínica de estética. E eu precisei enterrar os meus sonhos. Ah, Camila, mas você deixou de trabalhar com o que você sonhava? Não. Mas houve uma fase da minha vida onde eu entendi que os meus sonhos não poderiam mais ser a minha prioridade. Ai, mas se você deixar de sonhar, como você vai viver? Gente, eu precisei enterrar os meus sonhos. Eu precisei entender que eu não tinha apenas que suprir os sonhos do meu ego ou da minha vontade ou aqueles sonhos que invadiam o meu coração, mas eu precisava alinhar o meu coração com os sonhos de Deus. E para alinhar o meu coração com os sonhos de Deus, eu precisava enterrar os meus sonhos. E houve uma época onde a minha clínica começou a ter um crescimento exponencial
E quando ela estava no auge, tendo esse crescimento exponencial, a minha empresa, simplesmente, o meu esposo chegou para mim e falou assim, a gente vai precisar fechar. A gente não tem como mais continuar nessa área, nós não temos como mais continuar trabalhando com essa área. Você precisa, não que ele me mandou desistir da estética, mas naquele momento não teria como mais a minha clínica continuar naquela proporção que ela estava. Sim, eu precisaria vender e recomeçar. Ou recomeçar ou simplesmente desistir. Eram as duas opções que eu tinha. E naquele momento eu me senti muito frustrada. Muito frustrada, porque imagina algo que eu sonhei, que eu planejei pra minha vida, que era o meu sonho. Eu estudei para isso, 11 anos na área da estética, e de repente eu ver o meu sonho afundando e indo para água abaixo. Sim, gente, eu precisei enterrar os meus sonhos. E talvez você vai ficar, nossa, que conversa é essa? Mas vamos para a palavra de Deus, que hoje Deus, ele quer falar no seu coração. E quando eu quase morri, que eu passei por um processo, quando eu tive Covid, eu quase morri, para quem não sabe ainda do meu testemunho, eu quase morri, mas Deus não permitiu com que eu morresse. Outro dia eu conto em detalhe para vocês. Então, eu tive que enterrar esses sonhos. E quando eu estava lá quase na beira da morte, eu falei assim, Senhor, não me deixa morrer. Se o Senhor quiser, eu largo tudo, eu enterro os meus sonhos para viver aquilo que o Senhor tem para mim. E foram dias, sabe? Foi um processo, foi 2 meses ele recuperando a minha saúde. E naquele momento, o Senhor falou assim, Camila, eu não quero que você deixe de fazer o que você ama, mas eu quero que o meu reino venha em primeiro lugar. Eu quero que o seu coração esteja em mim. E aqui eu quero pegar nessa palavra de Mateus, onde Jesus chama os 4 pescadores para ser pescadores de homens. Então Jesus, ele estava ali na beira do lago, ele viu os 2 pescadores, que eram o irmão Simão e Pedro. Em algumas passagens vai dizer também que essa história, ela tá junto com a da pesca, onde Jesus manda eles lançar a rede, sabe? E pescar mais peixes. Eles estavam lançando a rede a noite inteira, Pedro lançando a rede, e ele não conseguia colher mais peixes. Então Jesus aparece e fala, Pedro, lance novamente a rede. E Pedro fala, Senhor, mas eu pesquei a noite inteira e nada eu consegui pegar. Pedro estava frustrado. Talvez você esteja frustrada com os seus sonhos, frustrada com as coisas que você tem sonhado para você. E Jesus falou, jogue novamente. Quando ele jogou novamente, ele tentou puxar ali a rede e ele não conseguia pegar de tanto peixe. Ele teve que pedir ajuda porque a rede estava transbordando. E naquele instante, Pedro reconheceu a grandeza do Senhor. Pedro reconheceu quem Deus era. E eu, quando eu estava passando pelo pior momento da minha vida, eu reconheci quem Deus era. Eu reconheci que Deus era o Deus soberano da minha vida. E naquele momento eu falei, Senhor, se o Senhor quiser, eu largo tudo para viver só para Ti. Eu largo tudo para fazer só o que o Senhor tem para minha vida. E na verdade Deus não queria que eu deixasse esses sonhos de lado, mas Ele queria que eu reconhecesse quem Ele era. Ele queria que eu alinhasse o meu coração com o dele. Ele queria que eu alinhasse não para viver os meus sonhos, mas para viver os sonhos dele. E sim, talvez você vai precisar enterrar os seus sonhos. Será que você não está querendo viver os seus sonhos? Será que você não está querendo viver aquilo que infla o seu ego, que é apenas a sua vontade? Deus queria que eu enterrasse os meus sonhos para viver os sonhos dele. Porque os sonhos dele é muito maior, é muito melhor do que aquilo que você pensou ou que você imaginou. Nesta manhã eu quero te convidar a enterrar os seus sonhos e viver os sonhos que Deus tem para a sua vida. Sabe? E ali, quando eles estavam pescando, Jesus disse, venham comigo, que eu ensinarei você a pescar gente. Pedro tinha tido uma pesca frustrada. Quando Jesus mandou ele lançar a rede, então a rede transbordou. E Pedro entendeu a grandeza de Deus. E Deus falou para ele, Jesus falou para ele, venham comigo. E eles foram, a palavra diz que então eles largaram logo a redes e foram com Jesus. E além disso, a eles, mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam junto com seu pai trabalhando também. E Jesus chamou os 2. E no mesmo instante eles deixaram o barco e foram com ele. Deixa eu te dizer algo nesta manhã.
Quando você enterrar os teus sonhos para viver os sonhos de Deus, a tua vida irá transbordar de uma maneira tão sobrenatural que não é só você que vai passar a viver os sonhos de Deus, mas as pessoas à sua volta. Elas vão falar: ei, o que é que está acontecendo com você? O que é que está acontecendo na sua vida? Gente, se Deus está falando contigo nesta manhã, compartilhe essa live. Compartilhe essa live para que possamos alcançar mais pessoas. Então, mais pessoas irão olhar para você e falar assim: ei, fulano, ei, ciclano, ei, você aí, o que é que está acontecendo na sua vida de tão sobrenatural? E essas pessoas também vão querer viver o que você está vivendo. Essas pessoas também vão querer entender o que está acontecendo com você. Deus, nesta manhã, Ele quer alistar pessoas que estão dispostas a largar tudo por Ele. A largar os seus sonhos, a largar o seu ego. A largar tudo para viver o reino dele. Camila, mas eu não vou mais trabalhar? Não, você vai continuar trabalhando. Mas você vai entender que o reino de Deus, ele vem em primeiro lugar. Que o reino de Deus, ele é aquele que vem em primeiro lugar. Você vai enterrar os seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Gente, quando eu entendi que eu precisaria enterrar os meus sonhos para viver o de Deus, uma chave foi virada. Uma chave foi virada, sim. Eu não vou falar para você que as coisas simplesmente aconteceram, mas eu precisei passar por um período de deserto. E foi nesse período de deserto onde Deus me forjou, onde Deus me aperfeiçoou. E sim, foi aí quando eu achei que estava tudo acabado na minha clínica de estética. Deus falou: não, filha, você irá recomeçar. Mas você irá recomeçar de uma maneira diferente no seu negócio. Porque agora quem está à frente do seu negócio sou eu. Quem está à frente do seu negócio sou eu. Não são mais as suas escolhas, não são mais as suas decisões, mas são as minhas decisões e são as minhas escolhas. Olha que lindo, eu abri o meu coração para falar: Senhor, toma conta de tudo que é meu. Senhor, faça os teus sonhos criarem perspectiva e queimarem dentro do meu coração. Falei para Deus que os teus sonhos venham queimar dentro de mim, porque eu não quero mais viver para mim, mas eu quero viver para o Senhor. Assim como Deus chamou Pedro, Simão e André, Simão, né, que é Pedro, André, Tiago e João, para serem pescadores de homens. Hoje Deus diz: ei, eu tenho outra realidade para você. O Senhor tem outra realidade para você. O Senhor tem sonhos para sua vida. O Senhor tem projetos para sua vida. Entenda algo, você está nessa terra para cumprir os propósitos de Deus. Você está nessa terra para cumprir um propósito. Propósitos que são eternos, não propósitos que são terrenos. Sim, Deus vai te usar. Ele vai te usar, seja no seu negócio, seja na sua casa, seja no meio da sua família. As pessoas vão olhar para você e elas vão dizer: essa pessoa tem algo diferente. Você não precisa dizer nada, não é sobre religião que eu estou pregando aqui. Não é sobre você ter algo diferente. Não estou falando sobre, gente, se você é católico, se você é nada. Eu estou falando aqui que quando você entende e alinha os teus sonhos com os sonhos de Deus, as pessoas vão olhar para você, você nem vai precisar muitas vezes falar nada, mas ela vai falar: essa pessoa tem algo diferente. Essa pessoa tem um brilho diferente. Elas não vão saber falar o que é. Elas vão olhar e falar: gente, o que está acontecendo na vida dessa pessoa? Ei, me conta o que você fez para ter tanto sucesso. Me conta o que você fez para você estar transbordando de maneira tão sobrenatural. E você vai dizer: ai, é Deus. Ai, é porque eu alinhei os meus sonhos com os sonhos de Deus. Sabe, o ser humano, ele é muito egoísta. O ser humano, ele quer que os sonhos dele dê certo, ele quer que as coisas dele dê certo, ele quer que seja do jeito dele. Mas nessa manhã Deus te convida: ei, vem ser pescador de homens. Para de trabalhar para ganhar dinheiro. Por muito tempo eu trabalhei para ganhar dinheiro, mas hoje eu trabalho por um propósito. Olha como é diferente. E é isso que o Senhor quer que você faça. Que você não trabalhe apenas por pessoas, que você não trabalhe apenas por dinheiro, mas o Senhor quer que você trabalhe por um propósito.
Olhe para o seu trabalho hoje e entenda que ele não é seu. Ele vem de Deus para você. Entenda e comece a servir pessoas. Quando você entender esse princípio do reino de servir, a sua vida vai transbordar de uma maneira sobrenatural. O seu negócio vai transbordar de uma maneira sobrenatural. A tua vida irá transbordar de uma maneira sobrenatural. E ninguém vai entender nada, mas as pessoas vão querer saber o que está acontecendo com você. Sabe? Camila, eu não posso querer um carro, eu não posso querer minha casa, eu não posso querer ter uma empresa grande, eu não posso querer ser próspero. Você pode, amado. Desde que isso seja para servir o reino. O quanto hoje o seu negócio, o quanto hoje a sua vida, o quanto hoje tudo que você faz é para servir o reino. Amada, deixa eu te falar algo, amado. Até a sua casa é algo. Sabe? Hoje, às vezes, quando eu vou arrumar minha casa, eu vou limpar a minha casa, ou eu vou fazer uma comida, eu penso que eu não estou fazendo para mim, ou só para o meu marido, ou só para as pessoas comerem. Mas eu estou cuidando de coisas a qual o Pai me deu. Eu estou cuidando de coisas a qual o Pai me deu como responsabilidade. Porque os meus filhos não são meus, o meu esposo não é meu, a minha empresa não é minha, o carro não é meu. É tudo dele, para ele e por ele. Sabe? Nós somos mordomos dos céus. Nós somos mordomos. Quando você entender e olhar as coisas nessa perspectiva, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Hoje eu faço comida para o meu esposo, para minhas filhas, não apenas para matar a fome deles, mas eu faço para cuidar deles, por amor a eles, porque eu entendi que eles são um presente de Deus na minha vida. Sabe? Que Deus me emprestou para que eu possa cuidar. O que Deus te emprestou para que você possa cuidar? Começa a refletir aí o que o Senhor colocou como responsabilidade na sua mão. E comece a consagrar os seus filhos, comece a consagrar o seu negócio, comece a consagrar o seu emprego, a sua casa. Tudo ao Senhor, porque é tudo dele. Pare de viver os seus sonhos egoístas. Comece a viver os sonhos de Deus para a sua vida. Sabe? Deus quer manifestar a glória dele. E ele está levantando pessoas. Ele está levantando uma comissão de pessoas para viver os sonhos dele. Multidão acompanhavam Jesus. Multidão acompanhavam Jesus. Mas só 12 foram alistados. Só 12 foram escolhidos. E desses 12, 3 eram mais próximos. Tanto que no Monte das Transfigurações o Senhor só levou 3. 3 pessoas a qual ele confiava. 3 pessoas a qual ele falou, não conte nada para ninguém. E uma pessoa era o filho amado. Olha como o relacionamento vai estreitando. Ei, será que você é as 3 pessoas a qual o Senhor tem confiado? Eu creio que sim. Você sabe por quê? Porque o Senhor te escolheu. Se você está ouvindo nessa palavra, nessa manhã, o Senhor manda te dizer que Ele te escolheu. Ele te escolheu para viver o sobrenatural dele. Ele te escolheu e te deu encargos. Que nessa manhã você venha entender o princípio de viver os sonhos de Deus. Que nessa manhã você venha enterrar os teus sonhos para viver os sonhos de Deus na sua vida. Jesus sempre irá chamar pessoas para acompanhar ou para trabalhar para Ele. Ele nunca trabalhou sozinho, Ele sempre alistou pessoas. Ele sempre alistou pessoas. Multidão acompanhava Ele, mas só 12 trabalhavam para Ele. Multidão acompanhava dele, mas foi 12 que ele escolheu para poder multiplicar outras pessoas, para poder liderar outras pessoas. 12 foram treinadas pelo próprio Jesus. Só que hoje, amado, nós temos livre acesso para ser treinados por Jesus, para cuidar de tudo aquilo que o Senhor nos deu. E eu creio que essa palavra tocou o seu coração. Sabe? Hoje, depois dessa live, faça uma oração e fala: Senhor, eu quero viver os teus sonhos e não mais os meus. Senhor, conduz o meu negócio da maneira que o Senhor quiser. Eu não tô falando que você não vai ter desafio, eu não tô falando que não vai ser difícil. Mas levante todos os dias pensando, não é sobre mim, é sobre propósito e é sobre pessoas. E aí, amado, você não vai mais desistir.
A palavra desistir vai sair da sua mente. Porque hoje eu acordei para fazer essa live, minhas filhas acordaram juntas, a Zoe não queria voltar a dormir. E eu falei, não é sobre mim, é sobre pessoas, é sobre propósito. E eu levantei e fiz essa live. Porque a minha vontade era apenas ficar cuidando das minhas filhas e deixar essa live para outro dia. Mas não é sobre mim, é sobre pessoas, é sobre propósito. E eu vou orar por você nesta manhã, para que você venha alinhar o seu coração e viver os sonhos de Deus na sua vida. Amém? Pai querido, Pai amado, eu agradeço pela vida de cada pessoa que entrou nesta live, cada uma que ainda vai assistir. Pai, que essas pessoas, Senhor, venham enterrar os sonhos dela nessa manhã. Para, Senhor, que os seus sonhos venham queimar no coração delas. Senhor, que elas não venham mais viver por viver, que elas não venham mais cuidar da casa delas por cuidar, do esposo, dos filhos, mas, Pai, que elas acordem todos os dias entendendo que é sobre servir o reino, que é sobre pessoas, que é sobre propósito. Pai, que elas não trabalhem mais apenas para ganhar dinheiro, mas que elas trabalhem por um propósito. Espírito Santo, começa a gerar isso dentro do coração delas. Começa a queimar isso dentro do coração delas. De uma maneira, Pai, que elas não se esqueçam mais disso, assim como eu não me esqueci mais. Ó, Senhor, como é bom confiar em Ti. Mesmo, Senhor, nas circunstâncias difíceis, mesmo, Senhor, com os ventos, mesmo, Senhor, com tantas coisas, tantas batalhas, muitas vezes até mesmo na nossa mente. Mas nós confiamos e descansamos em Ti. Pai, como é bom, Senhor, desfrutar do Seu amor, da Sua graça e do Teu sobrenatural. Senhor, ser com essas pessoas, fortalece elas nesse dia, neste final de semana. Pai, queima os teus sonhos dentro do coração delas, para que elas venham entender o real propósito de vida. Senhor, eu te louvo, Pai, que essa chave seja virada sobre a vida delas e seja liberada nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo. Amém, amém. Gente, eu agradeço a cada um que ficou nessa live. A live vai ficar salva. Eu tô vendo aqui que a Ana Maria tá compartilhando para bastante pessoas, Ana Maria. Vai ficar salva a live. Você pode pegar a live e compartilhar, tá? A live nessa manhã para outras pessoas. E comenta lá, gente. Comenta lá o quanto Deus falou contigo nesta manhã. Amém? Tenha um ótimo dia e um ótimo final de semana. Que Deus abençoe vocês. Se precisar de oração, falar algo comigo, é só me chamar no direct. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.